Olá! A exploração do petróleo na camada pré-sal e a divisão dos lucros entre os estados estão no centro de uma grande discussão. O Rio de Janeiro é um dos estados que perde com a divisão dos royalties entre todos os entes federativos. Hoje vamos falar das perspectivas do Rio de Janeiro com a exploração do pré-sal. Estão aqui comigo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties do Pré-Sal, o vereador Eduardo Moura, o professor de História Econômica, César Honorato, e o gerente de articulações corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ, Alfredo Laufer. Eu começaria com uma pergunta muito simples. O que o Rio de Janeiro ganha ou perde com essa questão dos royalties do petróleo? Vereador. Só para nós iniciarmos criando impacto, né? É pouca coisa que o Estado vai perder. 9 bilhões e 600 milhões de reais. Eu acho que toda a sociedade tem que estar junta dessa iniciativa, que é uma iniciativa que vai privilegiar o nosso Estado, mas não por favor. Eu acho que isso é que tem que ficar mais caro, Franz, e telespectadores da TV Câmara. Isso não é favor nenhum que vai ocorrer. Eu acho que isso é só fazer justiça com aquilo que o nosso Estado tem de direito. Se nós tivéssemos o ICMS cobrado na fonte, nós não estaríamos nem reclamando. Mas a Constituição proíbe isso e nós aceitamos isso. Olha, vou falar uma coisa para os senhores. Se porventura nós fizermos uma avaliação de perda que nós temos, perda espiada, é verdade, mas de perda que nós temos com a falta do ICMS, eu acho que não precisava nem de nós estarmos reclamando para que o regime fosse modificado da concessão para a partilha. Professor César, qual é o impacto social dessa questão? Olha, eu acho se não acontecer, né, essa divisão. Eu acho que nós temos duas grandes questões. Primeiro, que essa proposta de dividir entre os estados e municípios fere o princípio do que é royalty. O royalty não é um tributo. O royalty é a contraparte da exploração de um bem finito, possivelmente de alto impacto ambiental, social, econômico, e que, portanto, deve ir para aqueles que produzem para que se precavejam para o futuro. O petróleo é um bem finito, né? Essa é a primeira grande questão. Eu acho que a segunda grande questão, que me parece que falta no debate, é uma maior clareza na destinação dos recursos dos royalties. Quer dizer, em realidade, a coisa acaba afunilando muito, me parece, para o dinheiro que entra no caixa dos governos, né? E muito pouco os compromissos que tem que ter para cumprir o próprio princípio do royalty. O royalty, ele deveria, pela sua lógica, pelo seu princípio jurídico, ser destinado alguns destinar esses recursos para alguns investimentos específicos, como na área ambiental, como na área da educação, como na área da saúde. Essa questão dos royalties, como é que ela entra na questão da tecnologia, do desenvolvimento econômico também de um Estado? Excelente. Além do que já foi falado, né, a respeito da área, vamos dizer assim, os reflexos na área econômica e na área social, o que a gente pode ver hoje nesse nosso mundo, né, é exatamente a grande competitividade que os países estão tendo. E essa competitividade, ela é trazida num aspecto tecnológico muito grande. Ou seja, os 9 bilhões e pouco que o vereador acabou de mencionar, que por algum motivo possa não entrar, é menos dinheiro também para que se possa promover desenvolvimentos tecnológicos na nossa cidade, nosso estado. Isso faz com que a gente se torne menos competitivo, ou seja, deixamos uma brecha enorme para que mais produtos chineses, mais produtos indianos possam vir aqui, fechando pequenas e médias empresas aqui e não dando oportunidade a esse desenvolvimento. Então, eu acho que, além do aspecto social, econômico, etc., a gente tem que dar uma ênfase muito grande a essa possibilidade da gente se desenvolver tecnologicamente. O senador Blairo Maggi diz que o petróleo, que está a 300 quilômetros da costa e a 3 mil metros de profundidade, não é de nenhum estado, é de todos os brasileiros. Senador, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Quem é que vai
cuidar da questão ambiental se houver algum acidente aqui na nossa costa a 300 quilômetros. Se o senhor disser que eu não sei de qual estado, infelizmente eu não sei de qual estado, de Mato Grosso? Mato Grosso. Se o senhor se comprometer conosco, der um documento por escrito, que o senhor vai, através do seu governo ou do governo federal, seja lá de quem for, cuidar dessa parte, então eu vou, com certeza, fechar essa posição junto com o senhor. Mas, caso contrário, o senhor tem que me dizer de onde sairão os recursos, e já ocorreram, né? Nós tivemos recentemente uma P-36, se eu não me engano, que teve um acidente que só não foi pior, porque nós tivemos a agilidade para resolver. Nos Estados Unidos passou por um problema seríssimo agora recentemente, mas eu acho que quando interessa para determinados setores, e os governadores do Nordeste, que nós temos aí, que têm lutado por isso, nós até entendemos, mas eu acho que tem que pensar também o que será feito se nós tivermos um problema ambiental sério aqui. Obrigado. Professor César. Eu acho, primeiro, uma regra econômica. Ele está a 3 mil metros de profundidade, não tem valor nenhum. Ele só tem valor quando é explorado. Isso é a regra econômica. Quando ele está lá, não vale nada, né? Vale quando você explora. E aí, você tem, primeiro, toda a atividade de exploração, de transporte, de refino, que são impactantes, como bem disse o vereador, ambientalmente, inclusive no futuro. O caso da Escócia, por exemplo, a região de Aberdeen, que são campos já antigos, estão sendo abandonados plataformas de petróleo lá. Você tem uma sucata que fica lá. Quem vai cuidar dela? Esse é um lado da questão. Segundo lado, toda atividade de petróleo, ela gera riqueza e miséria. Essa é uma coisa que os estudos mundiais todo mundo. Quer dizer, ele é altamente rico, tem uma mão de obra altamente especializada que ganha muito dinheiro, mas isso atrai a miséria. O nosso querido município de Macaé hoje sofre com isso. Como é que você diminui essas desigualdades? Né? Você diminui à medida que você tem a remuneração pelo impacto da exploração do petróleo e gás para corrigir as desigualdades econômicas e sociais, além da questão ambiental, que não é pequena. Nós tivemos aqui na Baía de Guanabara já 2 a 3 acidentes graves. Quais são os gargalos tecnológicos hoje que inviabilizam ou que ainda precisam ser resolvidos para poder fazer a exploração dessa camada do pré-sal? São gigantescos, né? A gente não pode, assim, vamos dizer, especificar. Tem problemas de todas as naturezas. Problemas de como é que você chega a 7 mil metros de profundidade. Problemas de resistências de materiais. Imagina um tubo com 3 centímetros de espessura sofrendo pressões a 7 mil metros que se torna chato. Ele pode estar absolutamente, as paredes se encontrarem. Você tem problemas ao explorar esse petróleo de 7 mil metros, há uma série de gases, e principalmente de CO2, que emanam desses poços, que podem prejudicar, só contribuindo com esse problema que o vereador falou e o César, não é? No sentido ambiental, essa quantidade de gases. Existem problemas, assim, infinitos. Outro dia eu estava numa reunião com uma das grandes empresas de petróleo, para petrolíferas, e estava presente um grande professor que veio de Stanford. E ele dizia para nós lá na UFRJ que a grande questão era encontrar um novo algoritmo matemático, porque todos esses softwares que nós temos, eles não servem mais para 7 mil metros de profundidade. Então veja os desafios tecnológicos e educacionais que nós temos. Hoje nós não temos engenheiros suficientes para atender a área petrolífera e há toda uma formação. E é evidente que tudo isso que foi dito agora, por exemplo, o petróleo, ele é brasileiro sim, mas ele tem que estar como um estado federativo. Quando o Sudeste produz mais do que o Nordeste, há uma cota que vai para o Nordeste também, para o Norte e Nordeste.
Nordeste. A mesma coisa, esse petróleo é produzido aqui, ele vai também ser distribuído para os outros estados. Então, eu acho que esse cuidado que nós estamos tendo é no sentido de sermos mais competitivos, de trazermos à nação brasileira um maior, vamos dizer, maior estudos, mais tecnologias, mais ciência, mais empregos para todos, não apenas no Rio de Janeiro. Eu sou médico, né? Eu acho que, eu não sei se os telespectadores sabem, eu sou médico, pediatra e sanitarista, mas eu fico imaginando o quanto é importante para nós termos 2 técnicos aqui, né? Pessoas que estão trazendo uma contribuição enorme para o debate. E eu fico imaginando, o professor Lau, o que será se nós tivermos um tubo desse rompido? Não é? E se não der tempo de fechar, porque o problema é esse, e se aquilo continuar extravasando petróleo e gás para a superfície, como aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, como será? E é triste. Olha, eu fico imaginando, eu como leigo, eu fico imaginando, Francis, como é que será resolvido um problema dessa natureza, né? Aí, nessa hora, nós não teremos o apoio, não. Pode ter certeza, eu acho que as coisas devem ser feitas desde agora. Vi nos noticiários que na Inglaterra o dinheiro da exploração do petróleo é destinado a um fundo ambiental. Ela pergunta, e no Brasil, em que é usado esse dinheiro? É justamente o fundo social, ele visa justamente isso, né? Eu acho que o dinheiro que for para o fundo social, ele vai ter, uma das funções que ele vai ter vai ser justamente essa, né? De cuidar dessa questão ambiental, mas vai estar também voltado para o combate à pobreza, para incentivo à educação, para incentivo a tudo aquilo que possa beneficiar a nossa população. Eu acho que faz parte, né, da sociedade, a sociedade ter essa preocupação de fazer com que esses recursos sejam bem empregados. É outra história, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos que chegar agora e ter a preocupação, sim, de fazer com que haja justiça no retorno daquilo que já foi estipulado e que deve ser mantido a nosso juízo. E como esse recurso vai ser empregado vai depender de cada um de nós, hein? Cada um dos senhores e senhoras que estão nos assistindo agora. Você tem, em realidade, 2 tipos de legislação aí ocorrendo. Um pouco mais amarrada, que é do governo federal, onde as destinações estão bem claras. O que eu acho que é um pouco mais complicado é na legislação a respeito dos royalties que vão para o Estado e para os municípios, onde não há essa destinação tão clara, né? Ele acaba entrando, na maioria das vezes, na receita ou no caixa, vamos chamar assim, numa linguagem mais popular, do município, e muitas vezes ele se perde. Eu acabei de fazer um estudo sobre isso, quer dizer, você pega, às vezes, um determinado município que gasta 93%, 94% dos royalties para folha de pagamento, né? Então ele está fugindo do seu princípio. Isso não deve, veja, ser a justificativa para dividir os royalties. São 2 coisas diferentes. O vereador foi muito feliz quando colocou. Se ninguém espera isso, tivermos um acidente grave em 2, 3 plataformas da Petrobras em Campos, o melhor hospital é o helicóptero, porque aquela região não tem estrutura hospitalar para resolver. Então, tem que ter destinação para a montagem de uma excelente rede de saúde. E há dinheiro para isso. Há dinheiro para isso. Você não pode mais ter a população dos municípios apartado do desenvolvimento. Então, nós temos municípios em que 95% da população que tem os melhores salários não é do município, é importado. Uma coisa é a briga pelos royalties, como eu disse na primeira pergunta, a questão do direito é uma questão do próprio princípio do que é royalties. Se nós pegarmos a legislação inglesa desde o século XVIII, eu não estou inovando, né? E outra coisa que eu acho que está na preocupação da nossa telespectadora
de mecanismos de controle da forma de gasto. No caso do Rio de Janeiro, não é tanto, porque a receita no município do Rio de Janeiro é muito superior. O que entra de royalties é importante, mas não é decisivo. Nós temos municípios do estado do Rio de Janeiro que 90% da receita do município vem dos royalties. E aí a pergunta dela ganha uma outra significação. Como eu criar mecanismos claros para melhor aplicação? Fala-se tanto no potencial econômico do pré-sal, mas já existe realmente um estudo de viabilidade de exploração? A Petrobras hoje já está extraindo petróleo do pré-sal? A pergunta da Tânia é interessante, nos enseja até dizer que estamos sim. Nós já estamos fazendo a prospecção na plataforma Tamoio, eu creio, de 15 mil barris. 15 mil barris. Já hoje é importante. Eu estive assistindo uma entrevista do nosso o presidente da Petrobras, Gabriel. E ele já fez essa afirmativa. Então, não é nada que vai ocorrer mais para frente, não. Muito bem. O que o pré-sal nos traz? A Petrobras, e a pergunta que foi feita anteriormente, existe um grande desafio, evidentemente, pela Petrobras, da exploração. Já está sendo, como o vereador colocou, num poço, já está havendo essa produção. Então, as grandes empresas internacionais, e a Petrobras tem motivado isso para essas parcerias científicas e tecnológicas virem para o Brasil, mas virem de uma maneira totalmente diferenciada que há tempos atrás. Elas vêm agora com uma imposição de criarem um centro de pesquisas no Brasil, com gente brasileira, desenvolvimentos tecnológicos brasileiros junto com essas empresas que têm maior experiência. Há que se buscar também aqui muito rapidamente, pelos aspectos que já foram colocados, que esta oportunidade do ciclo do pré-sal, ele tem que trazer para nós, gente brasileira de todos os estados, uma maturidade e uma reflexão. Nós tivemos aqui o ciclo da borracha há tempos atrás e não ficamos com nada. Tivemos o ciclo do ouro, que houve muito ouro e não ficamos com nada. Tivemos o ciclo aqui da cana, que retornou. Não ficamos com nada, está retornando agora. Esse ciclo do pré-sal, ou ciclo do petróleo, ele tem que trazer para nós alguma coisa que fique. E evidentemente que essa área na educação, no combate à pobreza, na erradicação da pobreza, em todos os outros aspectos, esse petróleo a gente não pode ficar pensando apenas que ele é uma riqueza limitada, como foi falando, mas ele tem que expandir outras riquezas por outras regiões e outros setores. Como os senhores veem essa reação de estados que não têm qualquer participação na cadeia produtiva do petróleo? Olha, sabe qual é meu sonho? Eu queria dizer para vocês qual é meu sonho. Que aparecesse camadas enormes de petróleo pré-sal em Alagoas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba. Eu acho que nós íamos mudar todo esse discurso. Seria algo assim que faria com que as pessoas, né? E há essa chance, né? Com que as pessoas daqueles estados avaliassem melhor a situação que nós estamos passando agora. Como seria bom se aparecesse? Tanto seria bom porque era bom para o nosso país, e aumentar mais ainda, nós suplantaríamos o Oriente Médio na quantidade de barris de petróleo, como eu acho que serviria para que os governadores, os políticos, as pessoas que não têm essa possibilidade agora pudessem fazer uma avaliação da dificuldade que nós estamos tendo para convencer, né, só Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por sorte, em São Paulo, agora também está aparecendo uma possibilidade de ter petróleo, né, também do pré-sal em São Paulo. Isso foi ótimo, porque São Paulo agora até já está mudando o discurso e vai provavelmente estar junto conosco nessa luta, porque são 26 estados e mais o Distrito Federal 27, menos 3, 24, são 24 contra 3. Não, mole não, briga ruim, hein? Nós temos que estar juntos, hein?
é colocado que outros estados não pertencem ou não têm, vamos dizer, reflexo na cadeia produtiva, o que não é verdade. Todos os estados brasileiros têm uma integração e uma interligação com a questão do petróleo. Tão grande é a cadeia produtiva. Vou dar um pequeno exemplo, só para que não fique nas filosofias, mas ser coisas práticas. Existe um tubo de nylon que é feito para a exploração de petróleo, cuja matéria-prima vem do Norte e Nordeste. Ela não é fabricada aqui no Rio de Janeiro, vem do Norte e Nordeste. É o Norte e Nordeste que supre as grandes fábricas de matérias-primas para esse nylon, é Norte e Nordeste. Não tem outro lugar. Então, vamos dizer, a gama de trabalhos, de serviços, de possibilidades de todos os estados, vamos dizer, colaborarem científica e tecnologicamente com a exploração do petróleo é absolutamente total. Não é restritivo ao Rio de Janeiro ou a São Paulo. As nossas reservas, elas podem chegar atualmente, com o que nós temos, pode chegar até 2020. Com o pré-sal, nós vamos ter reserva até 2050. Quer dizer, são quantos anos ainda que nós vamos poder fazer o uso? Porque é interessante. As pessoas esquecem que, a exemplo da água, né, o petróleo também é um bem finito. E quando acabar, né, como será? Um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Nós temos que já começar a antever isso, adotar atitude proativa em relação a isso, a ter um planejamento estratégico em relação a isso, com pequenas, médias e longas definições para esse tema, né? Eu acho que é importantíssimo. Hoje não há país no mundo avançado que não esteja hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, se interessando por manter um centro de pesquisa, manter uma relação com a Petrobras. Não é qualquer país que tenha 270 bilhões de dólares para, vamos dizer, investir nos próximos 5 anos, como a Petrobras vem fazendo. Isso é algo inacreditável nesse momento de crise, há toda uma atenção. Nós somos a grande bola da vez, mas não é a bola para ser chutada, é a bola de ser guardada nas mãos de cada um. Agora, uma coisa interessante é que foi justamente essa questão da divisão, né, do continente, né, sul-americano com o africano, que propiciou que houvessem esses lagos de petróleo, né, com essa sedimentação de materiais orgânicos e que vem desde Santa Catarina até o Espírito Santo. Isso tem uma distância de 800 quilômetros de comprimento por 200 quilômetros de largura. Isso ocorreu há 200 bilhões de anos que isso ocorreu, segundo algum material didático aí que eu tive acesso. E justamente ali naquela região é que teve essa aventura de ficar depois o pré-sal fazendo esse tamponamento, porque senão ele ia embora. Claro. E o sal fez esse tamponamento e aquilo ali ficou ali, ninguém estava sabendo. Quer dizer, a tecnologia permitiu que fosse visto, que fosse sabido que ali tinha petróleo ali embaixo. E aí é que nós tivemos essa tranquilidade. Eu ouvi falar, Laufer, também que no México parece que eles também estão fazendo... É isso? Sim. Então eu acho que os senhores também têm conhecimento, claro, que eles também já estão fazendo estudos em relação ao pré-sal. O que a sociedade do Rio de Janeiro pode fazer para ajudar nessa batalha pelos recursos do pré-sal? Eu estou, a partir de segunda-feira, com o meu site, fazendo um abaixo-assinado eletrônico, né? E estaremos nas ruas também pedindo para que as pessoas nos ajudem nessa batalha. O site é www.eduardomoura.com.br. A partir de segunda-feira nós estaremos aí nessa luta. Como os senhores avaliam a atuação no Congresso do governo federal durante a tramitação do projeto que muda a partilha do pré-sal? Me pareceu que na empolgação o ex-presidente Lula lançou no momento errado a questão da partilha. Eleição, né?
período eleitoral, contaminado no melhor sentido da questão eleitoral e, claro, os parlamentares muito envolvidos em dar algumas respostas aos seus eleitores, a função deles, acabaram trazendo para uma questão menor no sentido da discussão de quase que cada umbigo. Eu quero para o meu município um pedaço, né? Me perdoe o comentário, meu querido vereador. Concordo ainda. Me parece que faltou um pouco, que fora de uma conjuntura eleitoral, talvez a questão da grandeza do que nós estamos tratando, do tema que nós estamos tratando, talvez tivéssemos um outro cenário de votação no parlamento. Há uma única questão que eu gostaria também de trazer assim muito rapidamente, que foi a questão dentro da nossa universidade, a discussão se a gente deveria concentrar todas as nossas atenções no parque tecnológico em relação ao petróleo, já que a universidade ela é uma universidade, tem que ser universal. E a conclusão, evidentemente, que nós chegamos, entre muitos debates, isso não chegou à conclusão, mas há uma linha preponderante, é que a gente deve sim aproveitar-se disso que Deus nos colocou aqui. Vamos aproveitar as potencialidades desse petróleo para levar essa riqueza a todos os recantos brasileiros, a todas as áreas, e não apenas petróleo e gás. É cantado em prosa e verso nos períodos próximos da eleição a questão da educação, né? Que hoje também nós falamos diversas vezes sobre a questão da educação. Quer dizer, eu acho que se nós observarmos que os países do Tigre Asiático, há 50 anos atrás, 60 anos atrás talvez, tinham economia eminentemente agrícola e que mudaram radicalmente através da educação essa economia para uma economia de ponta com tecnologia, eu acho que nós temos que fazer um investimento e aí, com certeza, a TV Câmara é assistida por todas as camadas da população e com certeza tem pessoas do Executivo que estão nos assistindo agora, podem passar para o prefeito, para o governador, para o presidente, para as pessoas que têm algum envolvimento com a educação, que é fundamental para que hajam mudanças efetivas para o nosso povo, que a educação seja realmente privilegiada e não tão somente próximo das eleições, porque aí a gente ouve e fala, não, eu quero, o meu trabalho vai ser para a educação, para a saúde, mas quando chega no período pré-eleitoral distante, relativamente distante, isso é esquecido. Eu agradeço muito estar aqui, não só como pessoa, mas como cidadão, ver a TV Câmara preocupado em discutir ou levar à população um tema que normalmente fica restrito aos especialistas, mas que afeta a cada uma das pessoas. Porque se hoje eu tenho uma indústria da construção naval voltando na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, está diretamente ligado à atividade offshore. Se hoje eu tenho novas potencialidades de emprego, etc., o petróleo é um dos carros-chefes. Então, eu fico muito feliz de participar desse debate, não só pelas companhias, mas por isso eu acho que eu parabenizo a TV Câmara e aí, meu querido vereador, leve aos seus colegas também a minha opinião, no sentido de ter a TV esse papel. A TV não é só entretenimento. A TV ela tem que dialogar com o cidadão, ainda mais a TV com a TV Câmara. Obrigado, gostaria de agradecer novamente a participação dos senhores, muito obrigado. A participação importante da Ingrid Bart apresentando as perguntas dos telespectadores que enriquecem nosso debate. Muito obrigado, Ingrid. Gostaria de agradecer a você de casa que participou do debate, vendo suas perguntas e lembrar que o Rio TV Debate agora está na internet. Acesse o endereço www.câmara.rj.gov.br. A gente fica por aqui. Até mais.